Nós acompanhamos aqui a sessão solene que abriu os trabalhos legislativos deste ano. Aqui no Estúdios, nós temos um outro convidado, o cientista político André César, que vai nos ajudar a fazer uma análise dos discursos que marcaram a abertura dos trabalhos. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Vamos começar pela mensagem presidencial. O que você destacaria nessa mensagem? Na verdade, você tem uma continuidade dos discursos que a Dilma já fez esse ano, tanto na posse quanto na semana passada com a primeira reunião ministerial. Então, ela apresenta alguns eixos básicos da ação do governo, não só para esse ano, mas também para os 4 próximos anos, o segundo mandato dela. A questão do ajuste fiscal, um ajuste duro, difícil, complexo, que precisa muito da participação do Congresso, em especial. A questão das políticas sociais, da manutenção, apesar do ajuste. Em especial a educação, que é uma área que ela está focando bastante, a questão do combate à corrupção, via o exemplo maior da Petrobras, estabelecimento de uma nova legislação que trate mais a fundo da questão, e por último a tal da reforma política, que nós todos sonhamos há anos e anos e anos, estamos acostumados a debater isso, mas ainda não se avançou efetivamente. Há várias propostas de reforma política que são colocadas no Congresso, a gente já está acostumado a acompanhar, mas efetivamente não teve nada ainda que conseguisse avançar, que chegasse próximo do consenso. Então, essas são as linhas básicas da mensagem de hoje. Quer dizer, entra ano, sai ano, reforma política sempre faz parte da agenda. Na sua avaliação, por que não sai? Não há consenso. A questão financiamento público de campanha, tem partidos que aceitam, outros partidos não querem. A questão dos votos distrital misto, voto em lista ou não. Isso é muito complexo e o ideal seria hoje você recomeçar do zero esse debate, tentar montar um texto base e a partir desse texto base se avançar, se destacar os pontos que poderiam ser realmente aprovados e a partir daí se tentar aprofundar o restante no debate. Bom, tem ajuste fiscal, tem a crise da água, agora a crise de energia. Você diria que esse vai ser um ano difícil para o governo aqui? Já seria um ano muito complicado, a gente sabia disso. Até a presidente coloca até a questão internacional, o cenário internacional e a economia do país interna, né? Mas elementos novos que surgiram, quer dizer, a crise hídrica, a chamada crise hídrica, ganhou uma dimensão outra da virada do ano para cá, e a questão da energia, o fantasma do apagão, que está querendo se colocar aí de volta e assusta a todos. E o interessante na questão do apagão é que a economia não está crescendo. Se a economia estivesse crescendo, aí sim teríamos um risco muito mais iminente, real, mas de todo modo mostra que o sistema elétrico precisa de investimento, precisa de financiamento, e a gente sabe que também que o Estado está com recursos escassos no caixa. E a gente sabe que esses assuntos vão parar aqui no Congresso também, né? É inevitável, o debate vai acabar caindo aqui, e um Congresso com um perfil mais conservador, um Congresso mais fragmentado, onde o Planalto, o governo e sua base terão mais dificuldades de fazer avançar a sua agenda. Então vai ser mais difícil, o governo vai precisar muito mais da sua inteligência, da sua capacidade de articulação, e eu particularmente não vejo essa articulação hoje efetiva do Planalto para cá. André, eu vou te interromper um pouquinho porque a gente vai chamar o repórter Dante Ascioli, que está no Salão Verde. Olá, Dante, é com você. Boa tarde, Ginalva. Nós estamos aqui com o líder do PSDB no Senado, o senador Cássio Cunha Lima. Senador, uma mensagem longa da presidente Dilma Rousseff. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse texto que ela apresenta ao Congresso e fizesse também, se for possível, uma avaliação sobre o que se esperar de 2015 na relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, levando em consideração que a eleição de ontem mostra uma Câmara dividida, uma base aliada dividida, que deve trazer problemas para o presidente, não? Em primeiro lugar, é importante deixar registrado o ato de desapreço, de desatenção com o parlamento, com a ausência da presidente. Ela teve ontem uma derrota política importante na Câmara, perdeu a eleição para presidente da Câmara e talvez para responder a essa derrota política encontrou a pior forma, que é não vir pessoalmente a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo. Afora isso, a mensagem que ela mandou e que foi lida é uma afronta, é um desrespeito ao povo brasileiro, porque, entre outras aberrações, nós vimos no texto referências elogiosas à Petrobras, à eficiência da Petrobras. E toda a política de ajuste que se propõe é chamando o povo brasileiro a pagar uma conta de um banquete que ele não participou. Então, nós da oposição seremos a voz do trabalhador brasileiro.
seremos a voz do Brasil, seremos a voz do nosso povo para não permitir que um governo que se mostra incompetente, perdulário, que gasta de forma desordenada, que quebrou o Brasil, depois de ter quebrado o Brasil na farra fiscal que fizeram, agora chama os trabalhadores para pagar a conta, chama a sociedade, a classe média, com aumento de impostos, com retirada de direitos trabalhistas, com aumento de combustível, com aumento de juros, com aumento da conta de energia. Então, é uma situação que preocupa e preocupa muito. Então, a nossa relação será de combatividade. A oposição brasileira será a voz do nosso país, será a voz do povo brasileiro e a defesa do trabalhador para não permitir que o nosso povo venha a pagar uma conta que ele não fez. Quem pariu Mateus que o embale. Então, se o governo gerou ele próprio o desequilíbrio fiscal, ao invés de aumentar impostos, como é a proposta do atual governo, ele corta gastos. Então ele vai no bolso do trabalhador, tirando dinheiro na conta de luz, tirando na conta no combustível, nos impostos pagos, para continuar mantendo uma estrutura com 39 ministérios, com milhares de cargos comissionados. A oposição vai continuar combatendo isso e o PSDB, além de fiscalizar, de criticar, vai fazer propostas que possam apontar o caminho que o Brasil deve trilhar para as mudanças que o nosso povo deseja. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela atenção. Nós voltamos agora ao estúdio da TV Senado com Dinalva Ferreira. Obrigada, Dante. A gente vai chamar agora a repórter Tânia Horman, que está no Salão Azul. Tânia. A senadora Gleisi Hoffmann conversa conosco agora, repercutindo não só as mensagens da sessão do Congresso, né, senadora, como também a eleição da mesa da Câmara e da presidência do Senado que aconteceu ontem. Tudo bom, senadora? Como é que a senhora viu as mensagens? Vamos começar por aí. Tudo bem. Acho que a mensagem da presidenta Dilma já tinha sido externada um pouco no seu discurso de posse aqui no Congresso Nacional, mas é uma mensagem que fala dos desafios que nós temos com o país, com o Brasil, ela enquanto presidente, chefe do Executivo, mas também o Congresso Nacional, né, de buscar equilíbrio na economia, buscar o desenvolvimento econômico, sem abrir mão das conquistas sociais que nós temos, sem abrir mão dos investimentos, daquilo que é essencial para o povo brasileiro, dos direitos, inclusive, da população, e principalmente no que se refere à renda e salário mínimo. E faz um chamado ao Congresso, que é muito positivo e que é certo dos principais temas e desafios que nós temos além da economia, e que no entender dela, e senti isso hoje também no entender do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é a reforma política. Acho que essa é a grande resposta que o Congresso Nacional tem de dar ao povo brasileiro. Senadora, depois da eleição da presidência e mesa da Câmara dos Deputados, não é, onde foi uma vitória do PMDB, de uma ala rachada do PMDB, a interlocução do Planalto acontece mais com o Senado. Como fica a situação do Senado, que já tem, claro, um papel importante, depois dessa configuração nova para 2015 na Câmara dos Deputados? Eu acredito que a interlocução vai ser de igual forma no Senado e na Câmara. Passada a eleição, nós temos poderes instituídos, presidentes votados por esses poderes, né, independente de suas posições políticas ou partidárias. E pelo que eu vi do discurso de ambos presidentes, tanto o presidente Renan como o presidente Eduardo Cunha, ambos têm responsabilidade com a instituição, com a autonomia das casas legislativas, mas foram muito enfáticos em dizer que tem responsabilidade com a governabilidade do país e também com os rumos da economia do país. Então, eu acredito que o Planalto terá, assim como com o Senado, como com a Câmara, a interlocução necessária para que os principais projetos, aqueles de interesse da população, sejam aprovados nas casas. A oposição já se movimenta colhendo assinaturas para instalar novas CPMIs. A senhora acha que o resultado da eleição ontem da Câmara favorece a instalação desse tipo de trabalho na casa? As CPIs requerem poucas assinaturas para serem instaladas. É bem possível que a oposição consiga essas assinaturas. Agora, eu só lamento que a oposição repita esse gesto, né? Porque a investigação está sendo feita pelos órgãos competentes. Já dizia isso lá atrás, quando nós nos colocávamos contra a instalação de CPI. Ou seja, o Ministério Público,
Público, o Judiciário, a Polícia Federal são muito mais competentes do que essa casa para investigar. Basta ver as últimas CPIs que nós tivemos, as 2 últimas da Petrobras. O que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Ficaram apenas para ser espaço de discursos, de acusações, mas não conseguiram chegar a nenhum resultado. Aliás, estavam pedindo os resultados que o Ministério Público e o Judiciário tinham. Acho que investigação tem que deixar com esses órgãos e tenho certeza que hoje o Brasil vive um momento de maior amadurecimento das instituições. Então ninguém coloca para debaixo do tapete, ninguém quer acabar com as investigações, elas estão acontecendo. Acho que a oposição deveria ter uma postura mais útil ao desenvolvimento do Brasil. Faça o debate da economia, faça as críticas que tem que fazer, mas pare de querer fazer com que o Congresso seja um circo para fazer disputa política e fazer discurso fácil. Acho que tem que ter investigação profunda, sou a favor disso, mas tem que ter, sim, resultado dessas investigações. E não vai ser aqui no Congresso Nacional que nós teremos isso. Obrigada pela sua entrevista, senadora. Nós voltamos aos estúdios. Obrigada, Tânia. Então, André, um cenário bem diferente para a presidente Dilma do que na primeira posse dela, né? Totalmente diferente. Na verdade, é um cenário diferente de todos os presidentes no período pós-redemocratização, onde a economia e a política estão, digamos, num momento complexo e conturbado. A economia não cresce e as perspectivas estão cada vez piores para o crescimento esse ano e os próximos anos, segundo o mercado, e na política esse embate, tanto dentro da base quanto base versus oposição. E aí nós vemos que realmente a construção de algo próximo, de um consenso, é algo bastante difícil, bastante complexo, e as 2 casas, as lideranças partidárias, as 2 mesas, os líderes em geral, vão ter que ter muito, muito cuidado nesse processo de tocar essa agenda para não descambar para algo muito ruim para o processo legislativo, para o processo político como um todo. Você acha que, então, esse seria o grande desafio para o governo? Seria buscar essa harmonia? O governo tenta montar primeiro uma agenda positiva, né? Colocando aí propostas de combate à corrupção, educação, políticas sociais, que nós estamos vendo aí o detalhamento da mensagem, né? Só que isso não é fácil de você conseguir. Num contexto de poucos recursos e de uma base conflagrada e de um acirramento governo-oposição, é difícil você conseguir estabelecer uma ordem correta que vá fazer a coisa avançar. Esse é o caminho reto, nós vamos seguir isso. Não vai acontecer isso. A própria questão das CPIs mesmo já vai ser o primeiro, digamos, grande teste desse novo Congresso. A tentativa de se instalar de novo no Petrobras, fala assim Eletrobras, BNDES e outras que tais, certamente serão os primeiros testes para essa consistência política do sistema como um todo. André, eu quero voltar a falar sobre esses desafios, porque agora a gente vai conversar com o Dante, que está no Salão Verde. Oi, Dante, é com você. Isso, Dinalva, a gente está aqui no Salão Verde com o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. Senador, ontem o PMDB garantiu uma vitória ao governo ao reconduzir o presidente Renan Calheiros à presidência do Senado. Mas, ao mesmo tempo, o PMDB provocou uma derrota flagrorosa ao governo ontem, aqui na Câmara, ao derrotar o candidato Arlindo Quinaglia. Afinal de contas, qual vai ser a do PMDB na relação com o governo? Não, o PMDB nem o PMDB derrotou o governo e nem o governo fez o PMDB. O fato é que as 2 casas, né, do Congresso Nacional, existia um sentimento criado e publicizado de que ia haver uma junção de 2 ministros por 2 partidos políticos para destruir o PMDB. E o resultado foi que ontem, né, nós elegemos aqui no primeiro turno o presidente da Câmara dos Deputados e elegemos em primeiro turno, com 49 votos dos 80 votos, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso Nacional. É a demonstração da força política do PMDB. Não foi a intenção de derrotar o governo e nem muito menos de ser vencido ou vencedor do governo federal. O que houve foi uma decisão do parlamento. Essa aqui é uma outra casa, esse aqui é um outro poder, né? O poder executivo está do outro lado da rua, que é o poder legislativo. E o poder legislativo escolheu para comandar as 2 casas, aqui na Câmara o deputado Eduardo Cunha e no Senado o senador Renan Calheiros. Agora, o que esperar da relação do PMDB com o poder executivo? Essa relação institucional entre o partido, entre os parlamentares do PMDB
e o governo federal. A presidente Dilma vai poder contar com os parlamentares do PMDB, tanto na Câmara quanto no Senado? Não tenha dúvida que o Brasil, né, vai contar com o PMDB. E, obviamente, que o governo, né, contará com a governabilidade. O PMDB sempre foi um partido que teve muita responsabilidade nessa questão da governabilidade. Aquilo, né, que foi o sentimento das ruas. Nós estamos chegando, e aqui a Câmara dos Deputados renova quase 50% dos parlamentares. O Senado automaticamente renovou também 1/3 dos seus senadores. Né, poucos voltaram para a mesma função. Então, há um novo momento de diálogo, de busca de entendimento com o Congresso Nacional. O PMDB não faltará ao Brasil na questão da governabilidade. Agora, o PMDB não aceita mais a convivência com um país que precisa fazer a reforma política e, por outro lado, incentiva a criação de novos partidos políticos. O Brasil que precisa fazer uma reforma tributária, um novo pacto federativo. Para isso, o PMDB está disposto a ajudar o governo, assim como está disposto a fazer o Brasil voltar a crescer, ajudar o Brasil a voltar a crescer, dando a governabilidade para o governo. Agora, nós vamos debater todas as questões que vierem para o Congresso Nacional. Nós somos contra a criação de novos impostos, embora tenha governadores, inclusive do meu estado, defendendo a criação de novos impostos. Nós somos contra, por convicção, e nós vamos fazer um grande debate nessa questão dos direitos trabalhistas, que serão, obviamente, o objeto de debate logo no início dos trabalhos aqui nas duas casas do Parlamento. Muito obrigado, senador. Nós conversamos então agora com o líder do PMDB no Senado, o senador Eunício Oliveira, e voltamos ao estúdio da TV Senado com o Dinalva Ferreira. Obrigada, Dante, mas a gente volta agora com a Tânia Horman, que está no Salão Azul. Muito obrigado. Tânia? Senador Humberto Costa, líder do PT aqui no Senado, conversa conosco sobre os últimos acontecimentos. Senador, trabalho de reflexão agora para o partido depois do resultado da eleição na Câmara? Sim, no Senado nós tivemos um bom resultado, demonstrando a unidade da base de apoio do governo, mas na Câmara realmente nós vivemos uma situação que precisa urgentemente de uma recomposição em termos da base de sustentação do governo. É importante fazer uma avaliação, tentar entender o que aconteceu e que levou a esse resultado e, acima de tudo, rapidamente procurar estabelecer a recomposição dessas forças, sob pena de termos um processo conturbado de maneira permanente. Nessa circunstância que a gente vive hoje agora, o trabalho do partido no Senado também fica um trabalho diferenciado? A interlocução maior com o Planalto acontece a partir daqui? Bem, nós esperamos que isso aconteça, até porque, como no Senado nós temos uma situação de maior tranquilidade, o Senado vai terminar funcionando um pouco como moderador das divergências, das diferenças e dos conflitos que fatalmente irão acontecer na própria Câmara. E esperamos que, com isso, nós possamos dar a nossa contribuição para a governabilidade e para o avanço do país. Senador, a oposição já se organiza, colhendo assinaturas, querendo abrir CPI do BNDES, Petrobras, setor elétrico. O senhor acha que é uma perspectiva? Nós vamos ver a instalação, o trabalho dessas investigações aqui no Congresso? Acho que nós precisamos fazer uma análise, inclusive, do resultado do trabalho de CPIs recentes. Nós tivemos no ano passado 2 CPIs da Petrobras e, no entanto, nenhuma delas conseguiu identificar qualquer coisa que já não estivesse sendo identificada, investigada e desvendada pelo Ministério Público e a Polícia Federal. E isso termina reduzindo um instrumento importante de investigação a um palco de disputa política, de certa forma, inclusive, vulgarizando esse mecanismo. Eu acho que é preciso ter muita cautela, muita tranquilidade para discutir se nós vamos por esse caminho ou não. Senador, nas mensagens hoje na sessão do Congresso, parece que há uma convergência de objetivos, ou seja, retomada do crescimento econômico, manutenção das conquistas de bem-estar social. As divergências acontecem pelos caminhos. A discussão vai acontecer por aí, porque em muitos temas os vários entrevistados senadores têm uma ideia semelhante. Eu acredito que a presidenta definiu bem quais as prioridades para esse ano. Nós temos a reforma política, algo urgente.
até por conta de todos esses episódios que nós estamos vivendo e dentro da reforma política, uma nova discussão sobre o financiamento das campanhas eleitorais. O debate sobre a reforma tributária também, para que nós possamos desburocratizar, incentivar o setor industrial, especialmente, para que o país retome o seu crescimento. A viabilização e garantia das políticas sociais em vigência e a adoção de novas políticas que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população e, sem dúvida, também o combate à corrupção e uma política sustentável de investimentos para o país. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Nós voltamos para os estúdios. Obrigada, Tânia. Então, André, eu quero ouvir de você o que eles estão dizendo aí. Essa derrota, você acha que essa derrota do PT na Câmara, ela fortalece o Senado nessa interlocução com o governo? Na verdade são dois mundos distintos agora. A derrota do PT foi muito forte, as condições da derrota na Câmara foram muito fortes. O partido não tem mais nenhum cargo na mesa e mesmo nas comissões, as comissões mais relevantes, ele não vai ter o comando, então caiu para o segundo plano. Nesse sentido, o Senado ganha um outro peso nessa interlocução com o Planalto, porque o PT no Senado apoiou e deu os votos para a candidatura Renan. Então, nesse sentido, o Senado hoje se torna um interlocutor privilegiado, importante, para a retomada dessa conversa, dessa negociação junto ao Planalto. Agora, claro que você não pode também esquecer de vez a Câmara. O PT da Câmara, junto com o Planalto e com os aliados, tem que se reconstruir, se repensar a sua ação, suas estratégias para voltar a ser um protagonista que era até anteontem. Quer dizer, não pode também aceitar essa situação. Aconteceu, agora vamos esperar 2 anos aí até a próxima eleição da mesa para a gente ver o que a gente faz. Não. Tem que agir também em sintonia, talvez, com o Senado, com o PT do Senado, com os aliados do Senado, e também acompanhando as deliberações, as colocações do Planalto. E dentro disso, como é que fica a oposição aqui no Senado? A oposição no Senado perdeu um pouco, na verdade, né? Esperava mais. Mas com a situação da Câmara também há um reequilíbrio aí. Então, ela tem uma base forte hoje. Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Gereissati, Álvaro Dias, quer dizer, são nomes, Agripino Maia, nomes importantíssimos da oposição que qualificam, inclusive, o debate da oposição, o debate contra as políticas do Planalto. Mas precisa, sim, também se construir propostas que sejam consistentes e tudo mais, e jogar também em parceria com a Câmara. Voltando aí à mensagem da presidente, ela, em algum momento, a mensagem pediu união, harmonia. Quer dizer, mais do que nunca, a presidente precisa dessa união aqui para aprovar as propostas. Mas essa harmonia não vai acontecer, né? Na verdade, faz parte do jogo. A oposição tem o papel dela, tem que criticar, tem que questionar, tem que votar contra e apresentar propostas alternativas. E ao governo cabe pedir, solicitar, por favor, vamos manter essa harmonia, mas sabendo que não vai encontrar resposta, não vai ter eco ali do outro lado, né? Faz parte do jogo, na verdade, a presidente sabe disso, que não tem como, olha, vamos sentar e conversar, nossas propostas são essas, vocês vão aceitar e vamos aprovar tudo. Não, pelo contrário, vai ser muito difícil, em especial o ajuste fiscal. Nós imaginamos que seja as propostas que passem por aqui têm uma tramitação dramática, vamos dizer assim. Por exemplo, se vier uma nova CPMF, que seria uma emenda constitucional, 3/5, muito difícil de ser aprovada. Então, o governo sabe disso e essa harmonia vai ter que se materializar aqui. Bom, eu tinha outra pergunta para fazer, mas a gente está com a Tânia no Salão Azul. Tânia? Voltamos ao Salão Azul agora com o senador Douglas Sintra. Senador, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Como é que o senhor avalia as perspectivas para 2015? O senhor que está na suplência do senador Armando Monteiro, que foi para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E essa área, como é que fica nesse ano? O que o senhor está achando? Olha, é evidente que nós não temos um ano tão fácil, mas eu escutei uma frase muito interessante do presidente de um banco. Ele disse que nem nós estávamos tão bem há 2 anos atrás, como algumas pessoas diziam que estávamos, nem estamos também tão ruim agora como algumas pessoas estão pregando.
É claro que é um momento de crise, de desafio, mas nós temos um governo dedicado a resolver as situações econômicas, tanto internas como externas. Nós temos um ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, que está fazendo um excelente trabalho para que nossas exportações possam voltar a patamares que vão trazer o Brasil para um novo ritmo de crescimento. E eu acredito que esse ano de 2015 vai trazer boas surpresas para aqueles que pensam que o ano realmente já está perdido. E nesses termos, as mensagens, então, também foram convergentes. Acho que todos trabalham juntos no sentido de resgatar o desenvolvimento econômico. Claro, nós temos a certeza que esse resgate desse desenvolvimento, ele é primordial. Ele é pré-requisito para que o Brasil possa continuar tendo essa ascensão social que teve nos últimos anos. Então, só podemos garantir essa ascensão social, lógico, com um grande desenvolvimento econômico. Senador, muito obrigada pela sua participação. E nós voltamos para os estúdios. Obrigada, Tânia. Então, André, para a gente encerrar, vamos fazer um balanço aí de todas essas mensagens que chegaram hoje aqui, o balanço do ano, o que se espera do ano aqui no Congresso? Será um ano difícil, nós sabemos, será um ano dramático, é o termo que eu já usei antes. O governo não terá vida fácil, a agenda é complexa, tem muitos temas para tratar, muitos problemas aí que estão na boca do povo do país, infraestrutura, saúde, segurança pública, a questão hídrica, né? E a questão fiscal, a questão da economia que permeia tudo isso. Então, eu imagino que o governo vai ter muita dificuldade, vai ter que ter inteligência, capacidade de articulação. E o que me preocupa é que eu não vejo essa articulação política atual do governo sendo capaz de conduzir esse processo, levando a uma vitória final que atenda aos interesses da sociedade como um todo. Tá certo. Obrigada, André. Você assistiu conosco às solenidades de abertura do ano legislativo, o primeiro da 55ª legislatura, que começou ontem. Obrigada, André, por nos acompanhar nessa transmissão, com suas contribuições muito importantes. Obrigada a você pela audiência e continue com a nossa programação.